Boa noite, torcedor tricolor de todo o Brasil. Aqui é Ney, do canal Fluminense. E a gente vai falar muita coisa hoje nesse vídeo. Vamos falar o pré-jogo de Corinthians e Fluminense, que vai ser realizado amanhã no estádio Neoquímica Arena, em São Paulo. Escalações de Corinthians, escalações de Fluminense. Vamos falar também dos desfalques do Fluminense, alguns que a gente foi pego de surpresa, né? Um deles, o Thiago Silva, né, galera? O Thiago Silva teve uma lesão constatada na coxa e o zagueiro vai ficar 4 semanas afastado. Quer dizer, ele vai ficar afastado por causa da lesão e até ele voltar à forma física, vamos botar aí umas 5, 6 semanas, né? Então, praticamente o Thiago Silva agora só no Mundial, ou então 1 ou 2 jogos antes do Mundial. Renato pode escalar no jogo de amanhã Thiago Santos ou Ignacio no lugar do Thiago Silva. Quem vocês acham que está mais bem preparado? Thiago Santos ou Ignacio? O Thiago Santos é um homem de confiança do Renato Gaúcho, né? Para mim, o Thiago Santos sai na frente. Outro desfalque para o jogo é o volante Hércules. O zagueiro sentiu as pernas pesadas no final do jogo e pode ser poupado pelo Renato Gaúcho amanhã. Ele fez exame de imagem, mas não foi constatada lesão nenhuma. Então, o jogador não vai para o jogo, mas mais por precaução, tá? Outro que não viajou também foi o meia Paulo Henrique Ganso. O Ganso, o Renato pode poupar o Ganso. É um jogo fora de casa, vai exigir mais do Ganso, então pode ser que ele esteja deixando o Ganso para o jogo contra o Vitória no Maracanã e para o jogo também pela Sul-Americana. Então o Ganso não viaja. Quem vai jogar no lugar do Hércules é o Bernal, e no lugar do Ganso vai continuar a manutenção do Lima. Lima vai jogar no lugar do Ganso, tá? O time já está em São Paulo concentrado e a escalação eu vou falar agora para vocês. Corinthians: Matheus Donelli, Mateuzinho, André Ramalho e Gustavo Henrique na zaga, Angileri na lateral esquerda, Ranieri, Carrilho e Breno Bidon no meio, e no ataque Romero, Yuri Alberto e Memphis Depay. O técnico é o Ramon Dias. Fluminense escalado com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos ou Ignacio e Freitas, René na lateral esquerda, no meio campo Bernal, Martinelli e Lima. No ataque Arias, Cano e Canóbio. Técnico Renato Gaúcho. O jogo é no estádio Neoquímica Arena, às 19h30. A Record vai transmitir o jogo na TV aberta. E o árbitro da partida é o Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco, galera. Esse vai ser o árbitro. Espero que ele faça um bom jogo, não prejudique o Fluminense e seja neutro na partida. É o que a gente espera de uma arbitragem, né? Agora vamos falar um pouquinho de SAF, galera, e da reunião de ontem da diretoria com os conselheiros. Reunião essa que foi ao vivo para toda a torcida tricolor pela Netflix. Pois é, falaram várias coisas, vários assuntos durante horas. A reunião foi quase até meia-noite. Falaram que o clube nesse momento não tem nenhuma proposta na mesa, tá? No momento não tem nenhuma proposta na mesa. E aquela proposta, galera, que o jornalista Ilan divulgou no canal dele, que o clube não quis dar continuidade, proposta do mundo árabe. Vocês lembram? Pois é, eles não falaram nisso, né? E ninguém perguntou também, porque alguém tinha que chegar e perguntar no meio da reunião. E a proposta, Mário, dos árabes, que você não quis dar continuidade, você está esquecendo? Então alguém tinha que ter perguntado, mas ninguém perguntou. Então passou de passagem. Mas eles, pela maneira que eles falaram, que no momento não tem nenhuma proposta, a frase é bem clara: no momento não tem nenhuma proposta, mas não está falando que no passado já teve proposta, entendeu? Então é uma afirmação duvidosa, né? Que diz que no momento não tem, mas no passado pode ser que tenha tido, né? Então é meio duvidosa e nada esclarecedora por parte da direção do clube, né? Segundo o jornalista Vitor Lessa, no canal dele hoje, ele confirmou que houve sim o interesse, o Fluminense confirmou que houve o interesse dos árabes, mas que depois os árabes não apareceram mais. Será? Será, galera, que não apareceram mais? Ou será que o Fluminense quer fechar
com esses investidores e com o grupo BTG e com o André Esteves, que é da panelinha do Mário, para ele ser o CEO do Fluminense, né? Será que é jogo de carta marcada e os torcedores não estão sabendo? Pois é. Houve também o contato do ex-jogador Raí, que seria o intermediário de uma empresa europeia, mas também depois não houve mais procura. Que coincidência, né? Os árabes também não procuraram mais, e nem o Raí também e a empresa que ele estava representando procuraram mais o Fluminense. Que estranho, né, galera? Realmente. Por último, o Ilan divulgou que está sendo confeccionada uma proposta, sim, por um grupo de investidores, tá? Que chegará em breve nas mãos da diretoria e será em breve aprovada pelo conselho e depois mandada para os sócios aprovarem ou não, através de voto, né? Anteriormente havia sido divulgado pelo próprio jornalista que seriam 18 cotas de 10 milhões. Cada tricolor ilustre, cada milionário tricolor pagaria 10 milhões por uma cota. Seriam 18 cotas, vendidas a tricolores ilustres. E a maior parte seria concluída por diretores do grupo BTG. Mas esses diretores iriam comprar de forma pessoal, não pelo BTG. Até certo ponto, uma coisa que não é nada legal, né, galera? Como é que o BTG, que é a empresa que o Fluminense contratou para procurar investidores, como os diretores do BTG vão fazer parte da SAF do Fluminense? É uma coisa totalmente antiética. Totalmente antiética, né? Para não dizer outro nome, né? Os valores ainda não foram divulgados em relação ao total da SAF tricolor, mas ontem o Matheus Montenegro falou que o Flu foi avaliado em 1 bilhão e 600 milhões de reais e que a dívida do clube gira em torno de 875 milhões, tá? E que o clube paga mensalmente 7 milhões para equacionar a dívida, né? Só que a dívida cresce, ele paga e a dívida cresce ano a ano. Negou que haja pressão da gestão e disse que a dívida está equalizada e o clube está bem com suas pendências. E disse mais que o clube sobrevive por um bom tempo sem a SAF. Falou que o clube não precisa da SAF, né, para sobreviver, mas citou também sobre a maioria dos clubes brasileiros que estão virando SAF e perguntou: será que o Fluminense sem SAF será competitivo? Ele quis dizer que o Fluminense sem SAF não vai ter o mesmo dinheiro para investir em jogadores de alto nível como esses clubes agora que estão se transformando em SAF terão, e que aí o Fluminense não será competitivo, né? Aí eu pergunto, e quando a gente ganhou a Libertadores, que a gente não era SAF e que a gente jogou contra várias equipes que são SAF e a gente chegou à final e foi campeão, a gente tinha SAF? Não, a gente não tinha SAF. Eu acho, galera, que para gerir o Fluminense você tem que ter responsabilidade. Sabe por que a dívida do Fluminense não diminui? Eu vou explicar por quê. O Mário Bittencourt, que é o atual presidente do Fluminense, pode ter suas qualidades. Pode ter suas qualidades, ele não é só defeito. Mas um dos defeitos do Mário Bittencourt, que ajuda a aumentar a dívida do clube, eu vou falar para vocês qual é. É, por exemplo, renovar com o Fernando Diniz, que já vinha com uma sequência de derrotas, e ele bancou a renovação do cara, né, por mais 1 ou 2 anos, e depois, logo em seguida, a torcida fez pressão, porque o Fluminense já estava na degola, e ele simplesmente demitiu o treinador. E sabe o que está acontecendo? O treinador está recebendo mensalmente do Fluminense por esses anos que ele ainda teria de contrato. Então isso aí é jogar dinheiro fora, é aumentar a dívida do clube. Não satisfeito, o seu Mário Bittencourt contratou o Mano Menezes por um contrato de 1 ano para salvar o clube da segunda divisão, né, para tirar o clube lá de baixo, onde o Fluminense estava, quando o Diniz saiu. Ele tirou o clube do sufoco, conseguiu manter o Fluminense na primeira divisão. E aí o que o seu Mário Bittencourt fez? Renovou por mais 2 anos com o Mano Menezes. E aí sabe o que ele fez em seguida? Quando os resultados começaram a não aparecer e o Fluminense começou a perder vários jogos com o Mano Menezes, ele demitiu o Mano Menezes. E aí sabe o que acontece? Agora ele está pagando 2 treinadores demitidos
que não estão trabalhando mais no Fluminense, e ele está pagando mês a mês o salário dos caras por 2 anos. Então isso aumenta a dívida do clube. Isso aí aumenta a dívida do clube. Tá? E não é salário baixo não. Esses caras ganhavam na casa de 1 milhão por mês. Tá? Agora você multiplica isso por 2. São 2 treinadores. E agora ele contratou o Renato pagando 1.700.000 por mês. Então ele está pagando na realidade 3 treinadores por mês. Ele está pagando o Diniz, ele está pagando o Mano Menezes e ele está pagando o Renato Gaúcho. Tá? Agora vocês somam os 3 salários para ver quanto é que dá. Eu não sou contador, eu não trabalho com finanças, não sou profissional de finanças, sou só um torcedor, tá? Mas eu estou especulando, estou fazendo uma contazinha aqui na cabeça, que eu não sou burro, tá? Posso não ser formado em finanças nem em economia, mas eu não sou burro, idiota. A dívida está crescendo por essas e outras. A dívida está crescendo por contratações de jogadores velhos, como Renato Augusto, Douglas Costa e outras barangas que o Fluminense trouxe, pagando altos salários. Tá? Então aí é a gestão do Fluminense que faz com que o Fluminense não consiga pagar as suas dívidas. Se a gente tivesse um presidente responsável, meu camarada, o contrato de 1 ano, ainda mais treinador. Treinador hoje ele está empregado, amanhã ele pode estar fora. Depende dos resultados. Então você não pode fazer um contrato com um treinador de 2 anos. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Porra, então é o seguinte, é 1 ano de contrato, tá? 1 ano de contrato. E olhe lá, e jogador, tem que contratar jogador novo. Não é baranga velha não, que isso aí não vai adiantar, não vai somar no clube, só vai diminuir. Então é isso, são essas e outras que fazem com que o Fluminense esteja nessa situação. Porque se ele for CEO, ele vai continuar fazendo merda. Ele não sabe contratar. O Mário não sabe contratar. Então esse cara como CEO vai ser um perigo, galera. Vai ser um perigo, tá? Bom, enfim, galera, eu temo pelo futuro do Fluminense nas mãos de qualquer um, tá? Mas acho que podemos esperar uma excelente proposta chegar, que faça realmente a diferença, que transforme o Fluminense, que coloque o Fluminense em outro pote, em outra galeria, tá? Nós torcedores e sócios não somos obrigados a deixar o Mário e a sua turma fatiar o Fluminense como se fosse uma pizza, que é o que ele quer fazer. Ele quer dividir o Fluminense em 18 pedaços e cada tricolor ilustre vai comprar uma fatia. Porra, o Fluminense não é pizza não, galera. O Fluminense tem história, o Fluminense é um clube centenário, com vários títulos. Não pode fatiar um clube como o Fluminense, do jeito que esses caras estão fazendo. E outra, pelo que o Lessa falou, não poderemos opinar sobre a escolha do CEO. Tá? Após a SAF ser aprovada pelos sócios, aí sim que a SAF vai formar a sua equipe, incluindo o CEO. Então não adianta, eu quero a SAF, mas não quero o Mário. A gente não vai poder opinar. A gente não vai poder opinar. Tá? É isso, galera. É isso que eu tinha para falar. É o desabafo que eu tinha que fazer. Eu estou tentando abrir os olhos de vocês, tá? Assim como o Ilan, o Vitor Lessa. Eu não sou jornalista como nenhum dos dois. Eu não tenho a capacidade de trazer argumentação e números como eles. Mas eu falo aqui como torcedor. Eu falo com o coração como torcedor tricolor. Assim como vocês são. Então eu quero que vocês abram os olhos, vejam, estudem o que está sendo prometido, o que vier de proposta, estudem e ajam com a sua consciência como torcedor. Não deixem esses caras acabar com o Fluminense. Tá bom, galera? É isso que eu tinha para falar. Abraço a todos, saudações tricolores, tá? E peço a galera que gosta de mim, gosta do canal, se inscreva, ative a notificação, deixa o like, se torna membro do canal, que vai ser muito legal pro canal, tá? E é isso, galera. Amanhã a gente se encontra aqui novamente, falando de Fluminense. Esse também foi o pré-jogo, trazendo todas as escalações. E amanhã a gente vai fazer o pós-jogo, comentando sobre a partida, trazendo todos os detalhes aqui para vocês. Abraço a todos, saudações tricolores, até amanhã, gente.